a luta composta por Rosália, Georgia e o professor Tassiano como orientador. E queria que Patrícia estivesse aqui para que ela tivesse também um agradecimento, mas isso vai ser repassado para ela. Dando início, o meu tema, eu vou falar sobre o impacto da separação conjugal na vida do homem e suas repercussões dentro de uma reconfiguração familiar. Isso que me fez querer estudar sobre essa temática foi observando os altos índices de divórcio no nosso país e me surgiu um questionamento: como é que esses divórcios eles impactaram a vida dos homens? Porque muitas vezes é sempre mais observado e nas minhas pesquisas eu observei que não tinha escritos falando sobre essa visão masculina, mas sim geralmente feminina. O tipo de pesquisa foi qualitativo e de campo. Eu utilizei de entrevistas semi-estruturadas. Os dados foram analisados utilizando a técnica de análise de conteúdo. Eu dividi em 2 capítulos. O primeiro capítulo, eu falei, que tem por título Divórcio e Recasamento, Novos Desafios para as Novas Famílias da Contemporaneidade, que foi mais um foco mais teórico. E no capítulo 2, eu falo sobre o processo de divórcio e desafio do recasamento na perspectiva masculina, que foi onde eu discorri mais em relação ao conteúdo das pesquisas, da pesquisa que eu fiz. O capítulo 1. A família, o recasamento e o casamento têm sofrido diversas transformações ao longo da história. A família tradicional cede lugar a diversas novas configurações familiares que se tornam mais visíveis, exigindo legitimidade e maior aceitação por parte da sociedade. Eu tenho certeza que se eu fizer uma pergunta aqui para vocês de quantas pessoas vocês conhecem que já vieram fruto de um novo casamento, mães solteiras, famílias que são constituídas por avós que criam os filhos, vocês devem conhecer alguém. Então não é algo estranho a nós, né? E diante desses divórcios, que eles são números bastante elevados, mais na frente de escolher, existem essas novas configurações familiares, que também tem outros tipos de configurações familiares que eu vou falar mais à frente. Tem uma citação que eu achei interessante, que eu coloquei aqui, que diz assim: tais arranjos diversificados podem variar em combinações de diversas naturezas, seja na composição ou também nas relações familiares estabelecidas. A composição pode variar em uniões consensuais, de parceiros separados ou divorciados, uniões de pessoas do mesmo sexo, uniões de pessoas com filhos de outros casamentos, mães sozinhas com seus filhos, sendo cada um de um pai diferente, pais sozinhos com seus filhos, avós com seus netos, e uma infinidade de formas a serem definidas, colocando-nos diante de uma nova família diferenciada do clássico modelo de família nuclear. Então, eu acho que antes eu tinha falado um pouco dessa diversidade de famílias que a nossa sociedade compõe. Na parte 1.1, que fala sobre o casamento, eu trabalhei em alguns dados estatísticos do IBGE, que é o órgão oficial do nosso país, que faz pesquisa em relação a isso, e diz o seguinte: vivenciamos um momento onde, segundo os dados estatísticos do IBGE, nos mostra um aumento significativo de casamento em nosso país. Em 2012 foram registrados 1.041.440 casamentos, que representa um aumento de 1,4 a mais do que o ano de 2011. Eu quero fazer um adendo aqui, que quando eu concluí esse trabalho, semana passada saiu os novos dados do IBGE referente a 2013. E em 2013 teve um aumento de 1,1% em relação a 2012. E tem um dado novo que não tinha nas outras pesquisas anteriores, que eu achei também importante falar agora, que foi o dado dos casamentos homoafetivos, que no ano de 2013 houve 3.701 casamentos, sendo compostos 52% do sexo feminino e 48% do sexo masculino, uma porcentagem de 65% na região sudeste, se deteve lá. E esse casamento só passou a ser possível depois de uma resolução do Supremo Tribunal Federal de 5 de maio de 2011, que regulamentou o casamento de pessoas homoafetivas, e isso passou a ser nacional. Ou seja, essas pessoas que são homoafetivas, elas têm o direito de se constituir família como qualquer outra família que tem. Eu coloquei outra citação aqui, que é para falar da questão de família, diz o seguinte:
Para constituir uma família, tem como condição necessária a existência prévia de duas famílias. Uma pronta a fornecer um homem, a outra uma mulher. E, dependendo do caso que eu falei anteriormente, pode ser pessoas do mesmo sexo. Que por seu casamento fará nascer uma terceira e assim definidamente, tendo em vista o modelo familiar heteronormativo. Aqui está falando de pessoas héteros. Outra coisa interessante no quesito de casamento é a questão da conjugalidade e a individualidade. São duas forças paradoxais que elas coexistem em uma relação onde se trabalha a questão do casal manter-se dentro da conjugalidade, mas ao mesmo tempo o sujeito, enquanto sujeito desejante, ele tem a sua subjetividade própria e seus desejos. E a partir do momento que se enfatiza essa questão simplesmente do sujeito desejante, e isso vai fragilizar, pode fragilizar a relação conjugal. No ponto 1.2 eu vou falar sobre o divórcio. Segundo o Cano Atial, que é para os autores, a palavra divórcio vem do latim divórcio, significando separação, que por sua vez deriva do termo divertere, remetendo ao sentido de tomar caminhos opostos, afastar-se. Eu acho que isso não precisa nem tanto de explicação mais a fundo para falar sobre como ela é definida etimologicamente, que é justamente o sentido que é tomado. Quando se separa, se tomar caminhos opostos. Na pesquisa, lá na frente eu vou falar, mas aqui eu vou dar uma introduzida nessa citação que eu achei interessante, que diz o seguinte: para as mulheres, quando a relação conjugal não vai bem, sobretudo na vertente amorosa, admiração, intimidade e relacionamento sexual, a separação conjugal parece inevitável, tendo em vista que, para elas, o casamento é sobretudo relação de amor. Para os homens que definem o casamento como constituição de família, o fato da relação amorosa não estar bem não é suficiente para uma dissolução do casamento. Félix Carneiro, 1998, página 387. Essa mesma autora ela fala que, para o homem, o sentimento mais predominante não é a questão amorosa, ele e a sua cônjuge, mas sim a frustração e o fracasso por essa família que foi destituída. Ou seja, uma família que foi separada por conta de um divórcio. Então o homem ele se sente mais frustrado e com essa sensação de fracasso, que consequentemente vem uma série de angústias para que ele, mais do que a mulher leva mais para a questão amorosa. O recasamento, o aumento dos números de recasamento. Em 2013, com esses dados novos, não está no meu trabalho, mas são dados novos, o recasamento representou um aumento de 23%, ou seja, de todos os casamentos que tiveram em 2013, um quarto ele foi de pessoas recasadas. Isso também demonstra que as pessoas elas estão dando mais valor ao casamento. Aí você me pergunta, por que você está se divorciando? É justamente por esse desejo de dar continuidade a uma família para que eles tenham uma vida melhor. E esse autor aqui ele diz o seguinte: a palavra recasamento está longe de ser a melhor expressão para designar a questão da união. Haja vista que usa o prefixo re traz a ideia de repetição, de reformulação e de recriação, que por sua vez nos remete a pensar em remendo e reconstituição, trazendo uma conotação negativa, como se antes existisse uma união mais original ou verdadeira. Diante disso, nós percebemos que a família nuclear e a família recasada, como eu disse, elas coexistem na nossa sociedade. Mas não há uma função definida para uma família nuclear e uma família recasada. Ou seja, um padrasto ele não é definido por lei ou então por outras convenções sociais, qual é a sua função exatamente na relação. E isso ocasiona um conflito, porque muitas vezes não se sabe se vai se manter uma posição de pai, de amigo ou o que é que seja. E no recasamento, é importante, eu acho interessante isso aqui, que quando se recasa, se traz bagagem emocional da família de origem, bagagens do casamento anterior e principalmente bagagens desse processo de separação. E esse processo de separação traz bagagens geralmente negativas. E lá na frente eu vou falar mais um pouco sobre isso. O tempo é tão curtinho que a gente tem que... o capítulo 2, o processo do divórcio e o desafio do recasamento na perspectiva masculina. A minha pesquisa ela foi feita com 6 homens, com idade variando entre 27 e 45 anos. Foi composta com uma entrevista, foi feita com uma entrevista semi-estruturada,
que eu relacionei as perguntas com o primeiro casamento, dividi por categoria, com o primeiro casamento, divórcio, reconfiguração familiar, filhos e vida social. Na categoria 1, primeiro casamento, a importância do casamento como instituição e constituição familiar. Os dados que eu obtive através das pesquisas, ficou evidente para mim que todos os homens, sem exceção, a constituição familiar, a família para eles é uma base e necessária para que eles tenham uma vida saudável e que eles dêem continuidade à sua vida. Todos eles, de forma direta ou indireta, relataram que queriam ter dado continuidade ao seu casamento porque julgavam sendo coisas boas para ele. O casamento contemporâneo representa uma relação de intensa significação na vida das pessoas, envolvendo alto grau de intimidade e intenso investimento afetivo. Encontrar alguém para compartilhar a vida e ter filhos parece ser uma busca incessante das pessoas. O casamento ainda configura um rito de passagem muito significativo em várias sociedades. Então, os homens que eu entrevistei, todos eles deixaram bastante evidente nas suas entrevistas, que está no final do trabalho com o Mané na íntegra, demonstraram que a família para eles é muito importante para que eles constituam isso. A segunda categoria, o divórcio, um dado interessante, os dados do IBGE, ele diz que a média nacional da duração de casamento é de 10 anos. E na minha amostra, fazendo uma média também, porque teve um dos homens entrevistados que estava há mais de 20 anos casado, mas fazendo uma média deu 9 anos e 10 meses, ou seja, corroborou com a teoria antes dita. Outra coisa interessante, nas pesquisas nacionais do IBGE, diz que quem toma essa iniciativa para se separar, geralmente é as mulheres. Mas nos meus dados que eu colhi, de 6 homens que eu entrevistei, 5 foi que tomaram essa decisão. Apenas um foi que a esposa foi e disse que não queria mais conviver com ele. O tempo de separação, o que é que acontece? Isso tem muito a ver também com a região, certo? Sim. Essa região é uma região muito homofóbica, é uma região muito machista. Então, uma mulher pedir assim, chegar e dizer, vou me separar, isso tem consequências, muitas vezes, extremamente drásticas. Mas na região que eu fiz, na cidade, alguns índices também dizem que a maioria das mulheres é que pede o divórcio. Só que nessa amostra foi somente esse caso. O tempo de separação. Os homens que eu entrevistei, eles relataram que em uma média que eles ficaram coletando, tentando ver se dava certo. O casamento foi em média de 3 anos antes de se decidir separar. E o que foi que segurou eles nesse sentido? Foi o distanciamento dos filhos. Eles pensaram muito antes de separar por conta dos seus filhos. De acordo com o Solinho, o relacionamento conjugal está associado à saúde e à qualidade de vida, principalmente nos anos de maturidade e velhice, embora o fato de um casamento durar não necessariamente signifique que a união seja satisfatória para os cônjuges. E isso também foi um dado que eu colhi, que muitos homens eles afirmaram que continuaram o seu casamento até certo ponto, porém, quando chegou um ponto que não estavam suportando mais, decidiram dar início a esse divórcio, mesmo tendo o risco de manter-se mais distante dos filhos. Categoria 3, pós-divórcio. Achei interessante essa citação aqui de Ferreira, que diz o seguinte: Freud considerava que a pessoa que vivenciou o luto desconhece o valor intrínseco do objeto de amor perdido, sabendo o que perdeu, mas não sabe o que perdeu ao perder o objeto amado. De acordo com o que, de modo que o amado não é simplesmente uma pessoa, mas parte do nosso inconsciente que desmoronará com a perda desse objeto, ou seja, o divórcio. Achei interessante isso, que muitas vezes nesse processo de divórcio não se sabe muitas vezes o que está sendo perdido. Às vezes se pensa que é algo, mas está se perdendo muito mais. Outra coisa, como eu falei na teoria antes, e os dados corroboram exatamente isso. A angústia dos homens foi justamente nessa dissolução familiar e as frustrações por não poder ter dado continuidade a essa família. E os homens que disseram que tomaram a decisão, no caso foram 5, eles disseram que todo o sofrimento passaram durante esse processo de separação. Após isso, eles afirmaram que não sofreram tanto. Sofreram sim, por conta dos filhos. Categoria 4, a vida social. Alguns dos entrevistados afirmaram que as amizades antigas continuaram.
ou seja, os amigos em comum que tinha entre o casal, ainda continuaram sendo amigos de ambos, de forma mais distante um pouco, mas ainda continuaram. No entanto, teve outros que falaram que foram diabolizados pelos amigos que antes tinham, ou seja, culpabilizados por essa dissolução desse casamento. Categoria 5, filhos. Essa foi a que mais ficou evidente, diretamente ou indiretamente. Todas as vezes que se perguntavam, muitas vezes eles, nas entrelinhas se falava dos filhos. E esse distanciamento para eles era algo que os fazia sofrer muito. E quando se falava de divórcio, sempre estava muito evidente essa questão dos filhos, do distanciamento, da preocupação com a educação, dentre outros. Aí essa citação do Félix Carneiro que diz o seguinte: apesar da dor da perda que toda separação provoca, é importante ressaltar que os filhos, quase sempre, são mais capazes de enfrentar a separação dos pais do que estes podem imaginar. Os pais tendem, em geral, a fragilizar a capacidade dos filhos para lidar com a separação, projetando neles um mundo que não é vivido por eles. Muitos dos discursos dos entrevistados ficavam preocupados com como os seus filhos iam lidar com esse processo de divórcio. Desde o início, hesitando em se separar, e após isso eles ficavam se preocupando como era que eles iam lidar com esse processo de divórcio. E muitas vezes vitimizando eles, colocando eles numa posição que eles acreditavam que ele poderia ficar. A categoria 6, reconfiguração familiar. Achei interessante essa categoria porque nos discursos foi mostrado pelos homens que depois desse processo de divórcio eles passaram a ser mais seletivos em relação às novas relações que eles iam estabelecer. E também, outro dado interessante, que eles começaram a fazer comparações com as relações anteriores, em alguns discursos dizendo que não pretendiam cometer os mesmos erros que cometeram antigamente. E se existisse determinadas coisas nessa nova relação, eles não iriam dar continuidade. E outro fator importante é a aceitação dos seus filhos. A aceitação, ou seja, a nova relação que ele vem estabelecer, é muito mais importante para eles que essa nova pessoa que ele vai se relacionar, ela aceite os seus filhos, em detrimento muitas vezes até do seu desejo de ser amado. Eu vou adiantar um pouco e vou falar sobre esse desejo de constituir nova família. Eles se achavam e se acham capazes de dar continuidade a um novo casamento, ou seja, não ficaram tão frustrados ao ponto de não querer. As considerações finais, foi observado que eu quis separar por idade, eu separei entre 20 e 50 anos, mas eu consegui só entrevistar pessoas de 27 a 45 para ver se havia uma diferença entre as gerações, do modo de pensar família e de relacionamento. Mas não foi observada essa diferença. Eles demonstraram ser bastante parecidos. E também foi percebido que o casamento ele ainda continua sendo uma instituição, um grande significado para esses homens, ou seja, algo muito importante para eles. E também se preocuparam muito, e se preocupam, e se angustiam por isso, com as cobranças vindas de fora em relação a esse novo relacionamento, para que eles deem conta daquilo que é proposto por eles. E outra coisa importante, eu percebi a necessidade de ampliar as pesquisas, a escassez que se tem em relação a essa temática. Eu tive muita dificuldade em questão do material, foi uma luta muito grande, eu sofri bastante, mas consegui fazer isso aqui. E eu quero concluir o trabalho, aqui são as referências, eu acho que vai dar tempo, vou passar 1 minuto só mais, mostrando um poema cantado. Tem gente que ama, que vive brincando e depois que briga acaba voltando. Tem gente
Né?